Retornamos às nossas aulas, dando continuidade, semana 2 do PET 3 Ciências, nono ano. Hoje nós vamos falar sobre ondas eletromagnéticas. Na aula passada nós falamos sobre ondas e também ondas mecânicas, e hoje nós vamos entrar especificamente em ondas eletromagnéticas. Para essa aula usei basicamente este livro, do Leandro Godoy, Ciências, Vida e Universo, volume 9, da editora FTD, das páginas 72 a 99. Então, só fazendo uma recapitulação, as ondas eletromagnéticas são ondas que não precisam de meio físico para propagação, tá? Apesar de que se propagam no meio físico, ao contrário das ondas mecânicas que necessitam dos meios físicos. As ondas eletromagnéticas não precisam. São ondas transversais, onde a direção da vibração é perpendicular à propagação da onda. Então você tem a direção de propagação da onda e a vibração ela é perpendicular. Já na onda mecânica é uma onda longitudinal, onde a direção é paralela à propagação. Nós temos a velocidade da onda, que é o comprimento da onda vezes a frequência, e uma informação: quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Tá? Então, quanto maior a frequência, se você aumenta a frequência, você diminui o comprimento de onda. Além disso, as ondas eletromagnéticas, elas movem-se em linha reta em ambientes transparentes. Se não houver nada impedindo esse movimento, nenhum objeto opaco, nada, o movimento vai ser sempre em linha reta. Apresenta uma dualidade, elas podem ser interpretadas como ondas durante a sua propagação e também como partículas ao interagir com a matéria. Então, as ondas magnéticas elas podem ser como ondas e também como partículas. Elas transportam energia térmica, então elas provocam aumento da temperatura. É só pegar como exemplo o Sol. Então, o Sol, se a gente ficar exposto ao Sol, a temperatura aumenta, nós começamos a sentir calor. Assim como você colocar uma panela no Sol, um alumínio, uma pedra, nós passar um pouco de tempo, ela vai estar com a temperatura maior, evidenciando que as ondas eletromagnéticas transportam energia térmica. E as ondas fazem parte do espectro eletromagnético, que é o espectro onde a organização das ondas em relação às suas frequências. O espectro eletromagnético é este apresentado, que tem as ondas de rádio, infravermelho, o espectro da luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Quanto menor a frequência, maior vai ser o comprimento de onda e vai ser menor a quantidade de energia transportada. Então, quando comparado a onda de rádio e infravermelho, são maiores que raio-x e raios gama, a frequência é menor e a quantidade de energia também é menor. Tá? Então, você tem ondas de rádio, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Ondas de rádio e infravermelho são consideradas ondas não ionizantes. Ultravioleta, raio-x e raio gama são considerados ondas ionizantes. Agora entrando especificamente em cada espectro, falando de ondas de rádio. Ondas de rádio são micro-ondas, ou seja, ondas de curta frequência. Tá? Elas são divididas em frequências específicas, e essas frequências específicas determinam diversas aplicações práticas. As ondas de rádio elas são emitidas por transmissores e são recebidas, a sua recepção é feita pelos aparelhos, no caso, os receptores. Okay? Então, geralmente os receptores são antenas, as antenas emitem as ondas de rádio e os aparelhos recebem a onda de rádio. O que diferencia é no meio do caminho, como eu vou mostrar para vocês a seguinte. As ondas AM e FM de rádio. As ondas AM são ondas de amplitude modulada.
que possuem um maior alcance. Por possuir maior alcance, também você permite que haja uma maior interferência e possui uma frequência menor. Quando comparado com a frequência modulada FM, amplitude modulada AM, a FM possui menor alcance. Por possuir menor alcance, a possibilidade de ter interferência não é tão grande, então possui menos interferência e possui uma frequência maior. Tá? O que acontece é que a forma de propagação das luzes, de transmissão das transmissão das luzes é diferente. As ondas de rádio AM, elas possuem maior alcance e frequência menor. Se tem frequência menor, tem o comprimento maior, certo? Então, por possuir maior alcance, a torre emissora emite as ondas de rádio AM. Essas ondas de rádio elas vão refletir na ionosfera. A ionosfera é uma das camadas da atmosfera. Tá? Essas ondas vão ser refletidas na ionosfera e, após essa reflexão, elas são recebidas, tá, pelo aparelho. Já as ondas de rádio FM, elas não são refletidas na ionosfera, são ondas de baixo alcance, de pequeno alcance. Então, há necessidade de torres de retransmissão. Então, você tem a torre emissora que emite as ondas de rádio. Essas ondas elas são retransmitidas por uma outra torre e essa outra torre emite o sinal para o aparelho. A facilidade ou a vantagem dessa forma de emissão é que as ondas podem alcançar várias distâncias. Então você tem várias torres retransmitindo o sinal. É o que acontece hoje em dia com as rádios, com os sinais de televisão. Tá? Essa retransmissão. E também há outra forma de propagação ou de emissão das ondas de rádio, que elas podem ser transmitidas via satélite artificial. Então você tem a torre emissora, as torres emissoras, tá? A torre pode, como eu havia falado anteriormente, usar uma torre de retransmissão e também pode emitir as ondas para um satélite. O satélite vai refletir as ondas até o aparelho. Essa forma de transmissão com satélite artificial é o que é utilizado hoje com as antenas, com as televisões via satélite, tá? Como o próprio nome diz. A transmissora, as várias transmissoras, as várias redes de televisão emitem um sinal para o satélite reflete esse sinal até a residência, até a antena receptora na residência. Ok? Outro tipo de ondas de rádio são os micro-ondas. Né? As ondas de rádio são micro-ondas. Logo, a onda de micro-ondas é onda de rádio. Então, você tem as micro-ondas, que é de 10 a 9 a 10 a 11, elevado à 11ª potência Hz. Como funciona o micro-ondas? O micro-ondas possui um magnétron, que é a parte que vai produzir o feixe de micro-ondas, o feixe de ondas de rádio. Esse feixe de micro-ondas, quando o aparelho está ligado, vai incidir no ventilador e esse ventilador vai fazer com que os raios, as ondas se incidam no interior do aparelho. Essas ondas vão refletir no interior do aparelho e vão incidir sobre a superfície de cocção, que no caso é o prato giratório. Então, as ondas, as micro-ondas produzidas vão para o ventilador dispersa essas ondas para refletir no aparelho e incidir no alimento. Micro-ondas também, onda de rádio, também são utilizadas no radar. Como que funciona o radar? O radar emite uma onda de rádio. Essa onda de rádio, ela vai em direção ao veículo, tá? E essa onda é refletida. A partir da reflexão, ela volta ao aparelho e o aparelho vai comparar com o tempo entre a emissão e o recebimento, a recepção da onda, a distância do equipamento ao veículo e, a partir daí, vai determinar a velocidade. Tá? Mais uma utilização das ondas de rádio. Outro espectro
né, das ondas eletromagnéticas, outra faixa é o infravermelho. O infravermelho ele é utilizado por nós diariamente. Tá? Alguns mais, outros menos, vamos assim dizer. Uma forma de utilização do infravermelho é através do controle remoto. Tá? O controle remoto que a gente utiliza para ligar a televisão, aumentar o volume, o aparelho de som. O que acontece? Tá? Cada botão do controle emite um pulso infravermelho. Tá? E esse pulso, quando acionado, ele é enviado para o aparelho decodifica, né, por meio de receptores e vai executar a operação desejada. Então, quando você aumenta o som, aperta para aumentar o som, é um pulso que vai chegar ao teu aparelho. Quando você mudar de canal, é um outro pulso. Tá? Além do controle remoto, o infravermelho é utilizado para medir a temperatura, tá? Para irradiação de calor emitida pelo corpo, dá para verificar. Né? Então você tem aqui um homem, uma mulher, uma criança. Você vê as áreas mais avermelhadas são as áreas com temperatura maior, as áreas azul, roxo são as áreas com temperatura menor. Tá? Então, se você olhar, parte da cabeça, próxima cabeça ou tronco, são as áreas com maior temperatura. Além disso, o infravermelho também é utilizado para diagnóstico de câncer de mama. A região da mama que possui as células cancerígenas apresentam a maior temperatura. Tá? Então, na hora que for medir pelo infravermelho, o mapa térmico vai mostrar uma variação, uma coloração diferente entre as células cancerígenas e as não cancerígenas. Isso se deve por conta do crescimento descontrolado das células cancerígenas. Como as células crescem desordenadamente e de forma descontrolada, quanto maior o crescimento, maior o fluxo de sangue. Quanto maior o fluxo de sangue, maior a temperatura. Então, você consegue ter uma diferença entre a mama que possui uma célula cancerígena e a mama que não possui célula cancerígena. Uma outra forma de utilização do infravermelho é por meio da visão noturna. Ok? Agora entramos na luz visível. A luz visível, a luz que nós enxergamos, a frequência de luz que nós conseguimos ver. A luz visível, ela possui um espectro, né, de entre 700 nanômetros a pouco mais de 400 nanômetros. A frequência é na faixa de 10 a 14ª potência, perdão. E dentro desse espectro da luz visível, cada frequência equivale a uma sensação de cor. Então, cada cor tem uma frequência específica. E se cada cor tem uma frequência específica, também tem um comprimento de onda específico. Tá? A luz que vem do Sol, ela é chamada luz branca, é uma luz policromática. Por que policromática? Porque ela possui várias cores. Ela se divide em várias cores. Como que a gente pode observar isso? A gente pode observar isso através da dispersão da luz branca. Quando a luz branca, no caso a luz do Sol, atravessa um prisma, tá? Essa luz vai sofrer refração. O que é refração? É quando a velocidade sofre uma alteração. A velocidade sofre alteração. A partir da alteração dessa velocidade, a gente vê que a frequência e o comprimento de onda, né, específico para cada cor também vai agir. Tá? Com essa mudança de velocidade, essa luz branca vai se dispersar. Ela vai, vamos dizer, o leque vai abrir. Então, vai apresentar, a partir da passagem pelo prisma, as cores que fazem parte dessa luz branca, que seria o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá? Isso é dispersão, a passagem da luz pelo prisma. Essa luz branca policromática, ela se divide em outras faixas de cor que são consideradas monocromáticas. Se você observar a luz branca, se ela não passasse pelo prisma, o caminho que ela iria percorrer é um caminho retilíneo. Tá? E quando você observa, se você imaginar o eixo que a
luz branca iria continuar o movimento. A que menos desviou do trajeto é a vermelha. A que mais desviou é a violeta, tá? Então, essa é a dispersão da luz branca. O arco-íris, ele é formado, para entender a formação do arco-íris, utiliza o mecanismo de dispersão da luz branca. Tá? No caso, através do prisma. No caso, o arco-íris existe quando? Aparece quando? Quando chove e logo em seguida tem sol. Além disso, precisa da angulação do raio solar, mas não vem ao caso. Aqui eu quero mostrar para vocês que cada gota de água, cada gotícula de água vai funcionar como um prisma. Então, a luz branca, a luz do sol vai incidir na gota. Então, quando vai incidir na gota, acontece como no prisma a dispersão. Então, a luz branca ela vai se dividir nas 7 cores, né, com frequência e comprimento específico. Essas 7 cores, né, sofreu refração, vai refletir na parede da gota. Então, entra na parede da gota de água, vai haver a refração, elas vão se dispersar, vai incidir na outra parede da água e vai sofrer reflexão. Tá? A partir disso, dessa refração, reflexão, é que nós vemos o arco-íris. Então, a gota de água funciona como um prisma que vai provocar a dispersão da luz branca. Ok? Entenderam? Dispersão da luz branca e arco-íris. Ok? Agora, como que a gente consegue enxergar os vários tons de cores? Na aula passada eu mostrei para vocês como que o nosso cérebro consegue decodificar o som. Agora eu vou passar para vocês como que o cérebro decodifica as cores. Tá? Na retina do olho humano, que está pegando o olho humano em escala menor, e aqui já aumentou a escala, né, da retina. Então, na retina do olho humano, tá, há 2 tipos de células, os cones e os bastonetes. Tá? Esses 2 tipos de células estão relacionados à percepção da luz, sendo que os cones são aquelas células que são responsáveis o que possibilita a visão das cores, e o bastonete possibilita a visão da claridade. Tá? Os cones eles são divididos em 3 e cada tipo de cone determina uma frequência de cor. No caso, verde, vermelho e azul. Então você tem 3 cones, verde, vermelho e azul, que vão determinar, lógico, as cores verde, vermelho e azul. Tá? A gente só não vê só verde, vermelho e azul, a gente vê vários tipos de cores. A sobreposição na absorção dessas cores, verde, vermelho e azul, ao receber o estímulo luminoso, é que vai fazer com que nós consigamos ver várias tonalidades. Tá? Então vai haver sobreposição do verde, vermelho e azul, e nosso cérebro vai conseguir decodificar as cores. Tá? Então, ao atravessar a córnea e ao entrar na pupila, então a luz atravessa a córnea, entra na pupila, tá? A luz atinge a região da retina, onde estão os cones bastonetes. Então, atinge a região da retina no fundo do olho. Tá? Essas células bastonete e cone são estimuladas conforme a frequência da luz incidente. Tá? Enviam essa informação aos nervos. Então, os cones bastonetes receberam a luz incidente. Né? Essas informações são enviadas para os neurônios, né? Que por meio do nervo óptico envia esse impulso nervoso até o encéfalo, né? Até o cérebro, onde vai interpretar as cores que nós estamos vendo. Então, quando você vê a cor verde, o verde já tem o amarelo, é isso. A luz incidiu, os bastonetes foram, vamos dizer, ativados, tá? E a informação passa pelos neurônios, nervo óptico, até chegar ao cérebro e ser interpretado. Ok? Dando prosseguimento. Como que a gente consegue, então, por que tem a diferença de cor do objeto? Né?
Por que a gente vê a cor diferente? Aqui, como exemplo, uma ambulância. Então, você tem a cor branca, vermelha, azul e preto. Perdão. Sempre com o objeto ele é iluminado, parte da luz ela é absorvida e parte é refletida. A cor que a gente vê do objeto é a parte da luz refletida. Tá? Aquilo que a gente não vê, os demais que compõem o espectro de luz visível que a gente não vê são absorvidos. Então, onde aqui a gente vê na ambulância as áreas de cor branca, é que a luz branca do sol incidiu e refletiu. Tá? Então, a luz do sol incidiu e refletiu. Então, por isso que a gente vê branco. Toda a luz incidente refletiu. Nas regiões que a gente observa o preto, é que a luz branca incidiu e não foi refletida. Tá? Então, todas as cores foram absorvidas. Por isso que eles falam que o preto esquenta, cor escura esquenta. É porque cor escura mais próxima ao preto, a cor preta absorve as ondas solares. Então, por absorver, aumenta o calor. Tá? Entendeu? E as cores mais claras não causam tanto calor, não dá a sensação de calor, porque reflete quase que na totalidade. Tá? Então, a luz preta, a cor preta, absorve as ondas. Nas regiões onde a gente vê vermelho, é porque a luz branca incidiu, o objeto refletiu apenas a vermelha e absorveu a restante. Tá? A mesma coisa o azul. O azul, a luz branca incidiu, o objeto refletiu apenas a azul e o restante foi absorvido. Ok? E tem que deixar claro que a coloração do objeto depende da fonte de luz. Então, se a fonte de luz é uma luz branca, então vai ser como a luz do sol. O espectro da luz vai ser o mesmo da luz solar. Então, se incidiu, no caso da caneta, incidiu a luz branca e você viu a tampa da caneta vermelha, é porque absorveu o espectro vermelho, a faixa vermelha, refletiu, o vermelho e absorveu o restante. Agora, quando você ilumina a mesma tampa de caneta vermelha com uma luz verde, o que acontece? Fica preto. Por quê? Ficou preto porque a luz verde não tem o espectro vermelho, não tem a frequência do vermelho. A luz verde é monocromática, a luz branca é poli. Então, se a monocromática, o verde, incidiu no vermelho, o que vai acontecer? Nada. Tem vermelho para refletir? Não, não tem vermelho para refletir. Então, o vermelho, a caneta vermelha no branco, no verde fica preto, porque absorveu a luz verde. Entendeu? No branco, você vê o objeto da forma como ele é. Numa luz de outra cor, se fosse luz vermelha, você veria vermelho. Tá? Como é verde, você não vê verde, porque o verde não tem frequência do vermelho. Certo? Continuando, após a luz visível, vocês têm os raios ultravioletas. Raio ultravioleta, ou UV, são os raios provenientes do Sol. Então você tem o raio UVC, UVB e UVA. O raio UVC, na faixa de 100 nanômetros, então é um comprimento pequeno, são as ondas mais curtas emitidas pelo Sol, só que não atravessam a Terra por conta da camada, não atravessam a atmosfera por conta da camada de ozônio. Tá? Então o UVC bate na camada de ozônio, na atmosfera, e é refletido. Então nós temos depois a UVB. O raio UVB, as ondas são maiores, tá, que o UVC, que atinge a superfície da pele e pode causar queimaduras, tá, superficiais, o bronzeamento e também sinais de envelhecimento. Isso tudo se você não tomar cuidado. E nós temos raios UVA. Os raios UVA são as ondas que penetram profundamente na superfície da pele. O UVB fica mais superfície e a UVA é mais penetrante, penetra mais profundamente. Tá?
liberando os radicais livres, causando mudança no DNA que pode resultar em câncer de pele. Tá? Lembra que eu falei que ultravioleta, raio-x e raio-gama são ondas ionizantes? Por conta disso, liberam radicais livres. E esses radicais livres podem causar mudança no DNA e isso pode causar também o câncer de pele. Tá? A UVA, então, é o tipo de onda mais energética, mais nociva, mas não chega na superfície da Terra, é refletiva. A onda UVB é intermediária de energia. A maioria das ondas dos raios UVB são absorvidos pela partícula da atmosfera e parte atinge a superfície da Terra. Quando atinge a pele, nossa pele fica mais na camada superficial. E já a UVA são as ondas, os raios menos energéticos e os que mais atingem a superfície da Terra. Tá? Os raios UVB são absorvidos pela epiderme, pela camada mais superficial, e o UVA já entra na derme, na camada mais profunda. A necessidade do uso do filtro solar e do óculos de sol para evitar que você tenha queimadura superficial, um envelhecimento precoce, além disso, câncer de pele. Os protetores solares, quando você vai FPS, que é fator de proteção solar, você está na 30, 20, 30, 50, quanto maior o número, maior vai ser a proteção. Quando fala FPS 30, significa que uma pessoa pode se expor aos raios solares por um tempo 30 vezes maior do que uma pessoa que não tem proteção. Tá? Então, se você passa o FPS 30, se uma pessoa sem proteção pode ficar 1 minuto, então é como se aquela que passar o protetor fator 30 pode ficar 30 minutos, 30 vezes, um tempo 30 vezes maior. Okay? O óculos de sol também para evitar a incidência dos raios UVB, UVA. No caso, se você não utilizar um óculos de sol, a exposição excessiva pode causar catarata. Certo? Lembrando que a exposição do sol em horários adequados, ela é essencial, é necessária, porque a partir dessa exposição, a ativação da vitamina D, essa vitamina evita o raquitismo, evita doença cardiovascular, evita a hipertensão, evita a diminuição das defesas dos organismos. E hoje, durante essa pandemia, eles comentam que a vitamina D também pode ser um forte protetor contra a doença. Tá? Continuando. Caminhando para o encerramento, nós temos o raio-x, falta o raio-x e o raio-gama. Raio-x, como a gente fala, todo mundo praticamente já fez a utilização precisou tirar uma chapa, né, tirar um raio-x. Tá? O raio-x, a frequência entre 10 elevado a 18ª e 10 elevado a 20ª potência Hz. Tá? É um comprimento menor que os raios ultravioletas, por isso, por ser um comprimento menor, tem uma frequência maior. Se tem uma frequência maior, tem uma maior energia, e por isso, por ter comprimento menor, consegue penetrar no corpo humano. Tá? E por isso que são utilizados em exames médicos não invasivos, como a radiografia e a tomografia. A radiografia é utilizada para visualizar estruturas e tecidos mais densos no corpo, tá? Como os ossos, o pulmão, ou quando o pulmão está com infiltrado, alguma infecção, você consegue visualizar através do raio-x. Tá? Essas regiões mais densas impedem a passagem do raio-x até o filme fotográfico, até a chapa. Tá? E nas regiões onde incide o raio-x, o filme é sensibilizado e fica em cor escura. Então, o raio-x incidiu no seu corpo. Quando a passagem do raio-x é porque é a região onde ficou escuro, tá? Então passou direto.
O raio-x incidiu no filme, incidiu na chapa, então ficou escuro. Quando não passa o corpo, né, é retido pela essa parte mais densa, e o filme não é sensibilizado. Né? O filme não fica escuro, fica claro. Então a região clara é onde o raio-x não passou, e a região escura é onde o raio-x passou. Tá? Além disso, tem a utilização em tomografia. A diferença da radiografia para a tomografia é que na radiografia a tomografia pode visualizar tecidos moles devido à diferença da absorção dos raios-x. Então você tem um aparelho, dentro desse aparelho há emissão de raio-x em várias direções, tá? E cada uma dessa emissão, né, envia informação para o computador e o computador converte as informações em imagens. Tanto um raio-x você pode usar raio-x normal e tomografia. E por último nós temos os raios gama. Os raios gama são os raios do espectro eletromagnético com maior frequência, com menor comprimento de onda e logo com maior quantidade de energia. Os raios gama são utilizados bastante em radioterapia. Tá? Se você observar, o raio-x passa papel, passa pelo corpo da pessoa, passa por uma chapa de aço e fica no chumbo. Por isso que muitos utilizam colete de chumbo na hora que vai tirar o raio-x, principalmente quem está operando a máquina. Tá? Há essa proteção de chumbo para evitar que o raio-x atravesse. Já os raios gama atravessam a placa de chumbo, mostrando o quão menor é a onda e quão maior é a energia carregada por essa onda, pelo raio gama. Tá? Os raios gama eles têm origem em processos nucleares, que são processos que acontecem no núcleo das células. Tá? E a emissão se dá em elementos químicos radioativos. Tá? Na tabela periódica, há a presença de elementos químicos radioativos, como urânio, polônio, rádio e césio. Tá? Então há esses processos nucleares, que pode ser fusão nuclear, é quando a união de dois núcleos, fissão nuclear, e também ao decaimento radioativo. O decaimento radioativo é o que é utilizado na radioterapia. O que é esse decaimento? É a emissão espontânea de radiações nucleares por alguns núcleos atômicos de elementos químicos que possuem núcleo com muito próton, muito nêutron. Então, emissão espontânea acontece naturalmente. E como acontece naturalmente, esses elementos são considerados elementos radioativos. Tá? Então, o raio gama, devido ao pequeno comprimento, tem alto poder de penetração, possibilitando que atravesse vários materiais, como mostrado nessa figura. Assim como o raio-x e o raio UV são radiações ionizantes, porque alteram a composição química das estruturas que atravessam. No caso dos tecidos humanos, podem causar lesões ou modificações no DNA, causando câncer. Tá? E é utilizado na radioterapia para combater o crescimento de células cancerígenas quando utilizado de maneira controlada. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição. Até a próxima e abraço.